Bom a todos. Hoje nós estamos aqui com a participação do Kleber Pascoal. Nós estamos aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o judaísmo messiânico. Tudo bom, Kleber? Boa tarde, como é que você está? Boa tarde, shalom a todos. Estou bem, graças ao Bem? eterno nosso Elohim. Estou muito Muito bem. bom. Então, gostaria que você se apresentasse, qual é a sua idade, qual a sua profissão, se puder falar. Bom, como você falou, meu nome é Kleber Pascoal, eu tenho 45 anos, eu sou assessor parlamentar, tenho estudado e me converti, né? Voltei ao caminho reto do eterno tem 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, não sei exatamente o tempo, mas é 3 anos. Vamos colocar aí 3 anos, né? Que eu comecei mesmo assim a encontrar o caminho da verdade. E, e é isso. É basicamente isso. Tem Como tem muita, sido para você? é muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida toda. Eu tive pouco conhecimento de religião. Eu comecei na igreja com 9 anos de idade. Aos 15 para 16 eu já tinha Você pode eu falar qual saí. igreja? Sim, na Maranata. Comecei criança. Então, o período que eu tive dentro da igreja, o conhecimento que eu tive, a vivência que eu tive de religião, foi no período de criança e adolescente. Então, não li a Bíblia, era o pouco que eu... A gente nem presta muita atenção, né, no que o pastor está falando, então a gente não aprende muito. Tem mais aquelas aulinhas, né, que eles dão pra gente. Então, meu conhecimento de Bíblia era praticamente nenhum. Lá O que eu conheci era a doutrina que me ensinaram, que eles passavam ali que era certo, que era errado. Mas, e eu achava, depois que eu saí da igreja, que o fato de eu acreditar em Deus já era o suficiente. E o que não é verdade. Hoje eu sei que não é verdade, eu tenho total certeza disso. Mas então foi isso. Qual é a diferença de, do judaísmo messiânico para Maranata? Não digo em questão de doutrina, mas do serviço de adoração, essas coisas assim. Então, como eu falei, eu era criança. Mas claro, eu lembro como era feito todo o serviço lá, o culto, né, igual é chamado lá. E é totalmente diferente, totalmente diferente. A principal diferença é que, erroneamente, assim como várias outras doutrinas dadas dentro da igreja evangélica, eles pregam e enfiam dentro da sua cabeça que rezar é errado, você tem que fazer oração espontânea, sendo que quando você pega do original, tanto do hebraico quanto do grego, a palavra que está escrito lá em hebraico, ela pode ser traduzida como reza e oração, ou seja, é a mesma coisa, não tem diferença. A origem da palavra é a mesma. O cristianismo que tipificou a diferença, porque como a igreja evangélica saiu da igreja católica, e a igreja católica usa muito a expressão rezar, são rezas feitas, né, prontas já, eles acham que isso é errado e falaram que tem que orar. E O qual que é é a um erro, né? diferença? É um erro absurdo, que eu não conhecia, eu também achava errado ficar rezando. Só que é tão bobo isso, porque na própria Bíblia, na Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento, quando uma pessoa pede a Yeshua, me ensina como que eu faço para falar com Deus, ele poderia muito bem falar assim, você vai para o seu canto, fecha seus olhos e conversa com Deus do jeito que você quiser, fala o que vier na sua cabeça, conversa com Deus de forma espontânea. Não. Yeshua, como um bom judeu, ele ensinou uma reza, uma oração que é fortíssima. Inclusive os evangélicos não dão quase valor nenhum para ela, que é o Pai Nosso. Se você pegar e ler devagar, não orar, não rezar, só ler devagar, prestando atenção no que está escrito ali, é uma reza curta, é uma oração curta e extremamente forte, completa. Tem tudo naquela oração pequena e objetiva. Então, você pega hoje, dentro do judaísmo, a gente usa o Sidur, que é um livro, né, de orações, de rezas. Cara, eu quando crente, e mesmo depois de crente, eu tenho
minha família quase toda é evangélica, eu falo porque eu escuto, eu também orava assim. 90% da nossa oração, se ela durar 30 segundos ou 5 minutos, vai ser a gente pedindo. A gente pede um pouco de perdão, quase nada, pede perdão, me perdoa pelos meus pecados e ponto, você não especifica quais pecados são esses. Praticamente não agradece, é muito pouco, obrigado, Senhor, por tudo. Geralmente é isso, basicamente é isso. Claro que eu não vou generalizar, não tem como, mas em cima do que eu fazia e do que eu vejo, do que eu já escutei. E não enaltece o Eterno. E sendo quando você pega, nós, quando vamos fazer nossas orações, nós pegamos o Sidur, são 15, 20, 30, 40 minutos de oração. Desses 40 minutos, 30, mais ou menos, eu estou chutando para baixo, é a gente enaltecendo ao Eterno, agradecendo a Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados. O que a gente pede nas nossas orações, nas nossas rezas, basicamente é perdão e para Ele nos abençoar cada vez mais, para a gente ter entendimento da palavra dEle, dos mandamentos, nos dar força para cumprir esses mandamentos. Então a gente não tem o judeu em si não tem muito essa coisa de pedir a Deus parnassá, né, dinheiro, carro, casa. A gente não tem muito esse costume nas nossas orações, até porque o Deus que a gente serve é um Deus que sabe de tudo. Ele conhece a gente no nosso íntimo, ele sabe o que você precisa e ele vai te dar. E Deus não está para você para o que você quer. Deus está para você pelo que você precisa. E ele sabe o que você precisa. A partir daí, qualquer coisa mais do que isso é mérito. Então, esse negócio me dá um carro, me dá uma casa. Eu, pelo menos dentro do meu ciclo de pessoas que compactuam com a minha religião, meritório, né? Exatamente, não tem esse costume de ficar pedindo isso não. Uhum. Se você não tem, você sabe que você não tem, porque eu não estou merecendo, eu não estou tendo mérito naquele momento, eu tenho que ver onde eu estou errando, qual mandamento eu estou deixando de cumprir, ou estou cumprindo, achando que estou cumprindo certo, estou cumprindo errado, e eu não estou tendo mérito para isso. Mas eu sei que eu sou falho, imperfeito, peco toda hora, estou longe de conseguir ser um justo, né? Um servo justo aos olhos do Eterno, mas nunca faltou nada para mim. Nunca. A fidelidade do Eterno para conosco, não comigo, para com todos, inclusive para os cristãos, é absurda, porque por mais que a gente erre, ele nunca vira a face dele para a gente, nunca nos abandona, mesmo a gente estando fazendo errado. E porque a misericórdia dele é infinita, né? A graça dele é infinita. Então, mas a principal diferença que eu vejo da liturgia, né? Da igreja evangélica, que eu também só participei de uma, que foi a Maranata, e como quem é da Maranata sabe, Maranata não visita outras igrejas. É só ali, só na Maranata. Então não tem como saber como que é. Hoje, na minha vida toda, se eu fui em 5 igrejas evangélicas diferentes, foi muito. E não foi porque nem me convidaram, foi depois que eu já tinha saído da igreja, foi mais a trabalho do que para acompanhar o meu chefe, do que porque algum amigo me convidou. Porque todos os meus amigos me convidavam, eu não ia até por causa dessa doutrina que eu já tinha da Maranata, mesmo depois que já tinha saído. Era pecado? Não é que é pecado, é porque eles falavam que era para não misturar a doutrina, não misturar o que eles aprendiam ali com o que ia ser ensinado lá fora. Porque a Maranata não tem, por exemplo, nem se compara, é totalmente diferente o oposto da pentecostal, por exemplo, né, que é mais agitado, mais barulhenta, pastor parece até que a veia vai estourar, grita muito, pula, roda. Não, Maranata é tranquilo, não tem grito, não tem nada. Então acho que é por isso. Ou não sei se também era para preservar os fiéis da igreja, para que eles não gostassem, não acabassem trocando de igreja. Não sei te dizer, qualquer coisa que eu falar a respeito disso eu vou estar chutando. Então, só botando meu ponto de vista. Mas a principal diferença litúrgica é essa, que eu acredito que seja de toda a igreja evangélica. Isso eu acho que é do cristianismo mesmo, na parte evangélica, né? Protestante. Eles são contra, acham que isso é pecado, que é errado, a reza, sendo que o próprio Yeshua não ensinou uma reza. Ele não mandou a pessoa ir lá, fechar o olho, não, conversa com o Eterno lá, do jeito que você quiser, do jeito que você falar e tá tudo bem. E não é assim. Não é, você não pode falar com o Eterno de qualquer jeito, você não pode nem se apresentar, você não pode começar uma oração de qualquer forma, de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. Claro, na hora do desespero, se não tiver como, na sua angústia, você está passando por um momento difícil ali, você pode estar dentro do banheiro, é aquela hora e está tudo bem, está tudo certo, o Eterno vai te ouvir. Mas a partir do momento que você tem as suas orações
cotidianas, Suas rotinas, né? exatamente, rotina ali, faz direitinho, conversa, enaltece, agradece mais. Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Hoje, com pouco tempo de estudo que eu tenho, embora eu estude o máximo que eu posso, eu tive um despertar em mim, um entendimento. Eu até falei mais ou menos isso já. Eu não preciso pedir mais nada ao Eterno, eu não peço, a não ser que seja um momento de angústia, de aflição mesmo, que eu preciso por causa de uma doença, de algum parente, algum amigo, ou algum momento difícil que algum parente ou um amigo está passando, ou eu mesmo. Do mais, nas minhas orações diárias, eu só enalteço Ele o máximo que eu puder e agradeço por tudo. E eu faço as orações que o Eterno manda, porque o mundo evangélico, por exemplo, não sabe. Mas o Eterno, ele tem mandamento, todo o ser que se diz servo de Deus. Porque você ser servo é você servir. É você fazer exatamente o que ele manda você fazer. Então, se ele manda você fazer determinada coisa, você tem que fazer. E ele manda, nós fazemos 2 orações todos os dias, na hora que a gente acorda e na hora que a gente dorme. E essa oração, ela não sei se vocês já conhecem, é o Shema Israel. Ela é uma oração, uma reza, que vocês chamam de reza, é uma oração escrita, que inclusive, é o principal mandamento que o próprio Yeshua fala quando ele é questionado, que o fariseu pergunta a ele qual é o principal mandamento, querendo pegar para ver se ele sabia, né, de Torá, e ele é a palavra viva, ele é a Torá viva. Tudo que Jesus falou foi sobre mandamento e Torá. Ele fala que ele cita o Shema, porque como bom judeu, ele orava, rezava o Shema todos os dias, 2 vezes por dia. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Você ali está expondo a sua profissão de fé, né? Exatamente, você está dizendo que Ele é o seu Deus único, que você não presta culto, louvor, adoração a nada, nem ninguém, a não ser Ele. Ele é o seu Deus e pronto. Você está mostrando o quanto você é fiel a Ele. Muito bom mesmo. E como foi a sua introdução ao judaísmo messiânico? Olha, foi bem complicado. Foi bem complicado. A minha esposa, logo quando nos conhecemos, logo no começo de relacionamento, ela já estudava, né? Ela já seguia, já cumpria a Torá e já estudava bastante até. Então ela colocava alguns estudos para assistir e eu estava com ela, vendo com a cabeça desse tamanhozinho, de nada sabia, ainda que o pouco eu sabia 99% de doutrina. Aquelas mentiras que são contadas dentro da igreja que acabam virando verdade, que vira até mandamento. E eu deitado no sofá assim, ela assistindo, eu olhava para aquilo assim, ouvia. No começo eu ficava calado, mas logo eu já não aguentava mais, eu levantava e falava, não, tira esse negócio, um monte de mentira, esse cara é doido. Tá falando um monte de besteira, um monte de heresia. Só que na hora que eu terminava de falar, ele ia lá e mostrava na Bíblia onde estava escrito. E quando ele lia, eu olhava e falava assim, não tem como. Aí eu pegava, ia olhar eu mesmo depois, com vergonha até, para ver se era aquilo mesmo, que eu não sabia. Ele que estava lendo, como é que eu sabia se estava lá mesmo? E estava. Então foi uma mistura muito, muito louca, assim, de raiva e vergonha e revolta. Raiva de tudo que me ensinaram. Eu acho difícil uma pessoa que é pastor não saber que aquilo tudo que ele está ensinando é mentira. Eu acredito muito que eles sabem sim que é mentira, eles só não têm coragem de ensinar a verdade, porque não tem como. Porque uma pessoa para ser pastor, ele tem que estudar a Bíblia muito tempo. Tudo bem que a maioria hoje tem muitos... A maioria estuda, né? Faz faculdade de teologia. Então você precisa só de um diploma, você já é pastor. Mas na minha época, pelo menos na Maranata, não. Na Maranata não tinha esse negócio de faculdade. Você era levantado pastor depois de anos dentro da igreja. Mas tem uns que aí não você sabem nem ler e são congressos dentro da igreja. levantados. Você ia tendo aqueles congressos lá na Maranata, no caso era no Manaim e tal. Você precisava de muitos anos. Muito estudo, ou pelo menos era para ser, né? Muito estudo. Então isso me deu muita revolta pelo fato de eles terem me ensinado errado. Fiquei bem, bem revoltado com isso. Com raiva de mim mesmo por ter acreditado e nunca ter pesquisado, ter acreditado cegamente de que tudo que sai na boca... gente, é homem. Só que hoje eu sei disso. Tudo que saía da boca do homem eu acreditava, botava como se fosse verdade absoluta. Talvez por ser
Por falar que é bíblico, né? Tá escrito. Para mim, ele era uma autoridade. Tem pessoas que ainda insistem, né? Tá escrito. Porque todo cristão, um padre, um pastor, ele é autoridade. Ele é uma autoridade. Ele é mais do que um pai, mais do que tudo. Ele falou, tá falado ali. Embora eu sempre fui um pouco rebelde, eu sempre tive uma resistência muito grande quanto à religião, quanto a homem dentro da religião. Esse foi o motivo de eu ter saído, porque quando você vai chegando na cidade de 14, 15 anos, já querem começar a te preparar, no caso da Maranata, para você virar obreiro, quer que você bota terno para ficar na porta e tal, já não quer mais que você use bermuda na rua. E eu não aceitei isso. Não aceitei, questionei, briguei, discuti. Se você usar bermuda na rua, é considerado pecado? Não sei, nunca falaram para mim que é pecado. Eles falavam que era errado porque eu tinha que dar exemplo, né? Mas no se pecado não era eu não bom lembro se eles exemplo... falavam. Eu não lembro se eles falavam que era pecado. Essa parte, se eu falar, eu vou estar mentindo. Mas eles tratavam como se fosse. Isso é fato. Porque era regra mesmo. Enquanto adolescente você podia usar. Virou um homenzinho, né? Que você já vai começar a ter que botar um terninho ou uma roupa mais social para você ficar na porta da igreja, fazer parte do grupo de louvor, se você toca um instrumento. Aí você tinha, não falando mal da igreja, a Maranata para mim é a melhor que tem. Dentre as igrejas, inclusive eu recomendo, se você não consegue sair do sistema religioso, vai para lá, que lá pelo menos é mais tranquilo, tem menos bagunça. Só que eles têm, como toda igreja tem a doutrina do homem, como toda religião, não é só a igreja, toda religião tem a doutrina do homem. E eu sempre fui um pouco rebelde, mas essa parte eu nunca questionei. Eu questionava o que eles iam querer me obrigar a fazer. Mas a parte do que estava, para mim, tudo que saía da boca do pastor era verdade. E por ser novo, eu não procurava pesquisar, olhar. E hoje você acha que é importante a pessoa pesquisar, buscar? Total. Inclusive eu falo, não acredite em nada do que você ouve em vídeos, nada do que está saindo da minha boca, nada do que você conversa com os outros na rua, nada do que você escuta um rabino, um pastor falando. Abre a Bíblia e vai ler. Mesmo que você ouça, eu acho que isso é verdade, mas vai lá conferir. Não leia só o versículo, não tira um versículo, que acontece muito isso, eles pegam um versículo, lê e montam uma história em cima daquele versículo. Tirando totalmente do contexto. Se você pegar do primeiro versículo daquele capítulo e ler até o final, se você ler o capítulo todo, você vai entender que, nossa, não tem nada a ver com o que ele falou. E mesmo assim é complicado, né? Que a gente sabe que as versões das Bíblias, as traduções também complicam muito para a nossa vida, né? Sim, não ajuda. Não ajuda. O que é o judaísmo messiânico? Bom, na sua essência, o judaísmo messiânico, inclusive ele foi citado, esse termo messiânico foi citado a primeira vez na Brit Hadashah, né? Falando o que é a Brit Hadashah? É o que é chamado de Novo Testamento. Falando dos discípulos de Yeshua, né? Judaísmo messiânico, na sua essência, seria o judaísmo tradicional ortodoxo, que é o judeu mesmo, que tem Yeshua como Messias, como Mashiach. Seria não mudar nada. É exatamente o judaísmo ortodoxo que tem o testemunho de Yeshua, que acredita nele como Mashiach e leva os ensinamentos que ele ensinou, que na verdade os ensinamentos que ele passa ali na Brit Hadashah no Novo Testamento é tudo, nada é diferente do que tem na Torá, do que tem no Taná. Porque o Yeshua era um rabino, ele fez yeshivá. Mas se não era nada diferente do que tem na Torá, então por que não continuou o judaísmo ortodoxo? Teve que mudar para messiânico. É exatamente o fato do a ortodoxia, vou falar ortodoxia porque é o que temos hoje. Na verdade, antigamente não tinha isso, era o judeu. Só existia o judeu. Na verdade, não era nem o judeu, né? Era apenas o hebreu. Exatamente. Mas já era o início ali, eu acho que dos judeus já tinha sinagogas, né? Eu acho que estava começando ali. Mas enfim, o hebreu, o mais certo é o povo hebreu mesmo. Eles têm todas como é que se diz, as profecias sobre o Mashiach. E dentro da visão deles, o Yeshua não cumpriu essas profecias. Então eles não acreditaram que ele era o Messias. Então, e por isso eles não aceitaram. Eles simplesmente olhavam para Yeshua. Tem passagens até acho que é no Talmud, se eu não me engano, que menciona eles. Cuidado com esses, não conversem com esses nazarenos.
Eles conhecem muito, eles podem acabar te convencendo. Então, a diferença maior, o certo seria, igual eu falei, o certo seria isso, seria ser o judaísmo, porém com o testemunho de Yeshua. Mas como eles não aceitam, até hoje não aceitavam e não aceitam, e não é questão de hoje tem até um certo ranço, e não os culpo, tá? Não os culpo mesmo, porque o cristianismo destruiu tudo que Yeshua fez e construiu, porque ele não pregou, não mandou fazer nada do que é feito hoje pelo cristianismo, nada. Nada. Absolutamente nada. Se você pega, não tem como você ler a Brit Hadashah toda e falar assim, não, a igreja evangélica ou a igreja católica está fazendo exatamente o que Yeshua falou. Não tem nada. A igreja evangélica e a cristã hoje não faz nada do que Yeshua fez, nada do que Yeshua mandou fazer, porque Yeshua cumpriu todos os mandamentos do Eterno, todos. Ele comia kosher, ele não comia carne de porco, não comia camarão, só comia o que Deus permitiu e não comia o que Deus proibiu. Ele guardava todos os sábados. Ele mesmo falou que ele era o rei dos sábados, o senhor dos sábados. Então ele cumpria todos os mandamentos. Se ele não tivesse cumprido tudo, ele teria pecado, ele não seria uma Shia. Ele não seria uma pessoa zelosa, exatamente. Né? Então como que você fala que você tem um mestre, que você serve a ele, segue os mandamentos dele, que ele é seu mestre, e você não faz o que ele falou, muito menos o que ele mandou você fazer? Porque tudo que ele fala ali, que ele repete o que seria de mandamento, é mandamento que já tinha, que o Eterno deu. As coisas que ele falava estavam em Salmos, estavam nos profetas. Ele falou que não veio abolir nada, porque ele já sabia que ia ter um doido que ia falar que a lei foi abolida. Ele já sabia disso, por isso que ele falou, não pense que eu vim abolir as leis, nem os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir todos. Mas você acha que... por que o cristianismo não fez o que Yeshua pregou? Por que você acha que teve essa discrepância de religião? Teve alguma coisa que ficou obscura? Teve alguma coisa que ficou subentendido para que eles... eu não digo nem a questão de evangélico, porque evangélico assim, acabou de nascer, né? É coisa nova. Para falar nesse tempo aí, a gente tem que falar da Igreja Católica mesmo. Da Igreja Católica. Cristianismo era a Igreja Católica. Cristianismo, os primeiros cristãos foi a Igreja Católica, né? O que aconteceu? E teve perseguição aos cristãos? Como é que foi isso? Eu fiz muita pergunta. Vamos lá. Para falar disso aí, para falar sobre isso, a gente tem que ir um pouco na história, que não é muito a minha praia, né? Eu não sou historiador, mas eu vejo alguns estudos onde eles falam um pouco da história. Mas o cristianismo está do jeito que está porque Roma, quando eu falo Roma é a Igreja Católica, porque foi Roma, foi a invenção de Roma, o cristianismo. Deus não criou nem mandou criar nenhuma religião. Jesus, Yeshua, não criou nem mandou criar nenhuma religião. Os discípulos de Yeshua não criaram nem mandaram criar nenhuma religião. Ponto. O cristianismo foi criado quase 400 anos depois da morte e ressurreição de Yeshua. Então nem Yeshua, nem nenhum dos seus discípulos participaram disso. Eles ainda falam que Pedro foi o pai da igreja. Já tinha morrido, coitado, há muito tempo. Então Roma fez um trabalho muito bem feito. O que acontece? Segundo o pouco que eu conheço, Roma viu que o negócio não estava bonito para Roma, na época. E tinha muita insurreição, né? Isso, o judaísmo messiânico, que eles chamavam de messiânico, não era judaísmo messiânico, eram só os messiânicos, que seguiam o Messias, tinham Yeshua como Messias. Estava crescendo muito. Era um movimento, né? Era um movimento crescendo muito, muito, muito. Eles quiseram surfar nessa onda. Não, vão entrar aqui, nós estamos perdendo a linha com a rédea com o povo, vão pegar essa galera aqui então. E eles fizeram uma adaptação do mitraísmo, que era a religião de Roma, que era uma religião pagã, idólatra, porque eles tinham 3 deuses, coincidência, era uma trindade, e adaptaram... Inclusive, se eu não me engano, em Jerusalém teve um templo, né, que foi colocado por um imperador que tinha esses 3 deuses. Sim, exatamente. E ele pegou e Roma foi e começou a adaptar o mitraísmo para até então sem nome, depois botaram o cristianismo, botando Cristo como o Mitra, que é Sol,
Se você pega as imagens, pinturas mais antigas de Jesus, da Igreja Católica, o que tem em volta da cabeça dele? Um sol. Então, e formaram a Trindade, botando o Espírito Santo como se fosse um ser, sendo que você na tradução lá você fica Ruach HaKodesh, ou seja, Então, Espírito do no Santo. judaísmo messiânico, o Espírito Santo não é um ser? No judaísmo de verdade, não. Não. De verdade, não. Mas, infelizmente, como a gente estava falando sobre o judaísmo messiânico, infelizmente, hoje, eu comecei assim, né, falando que teria que ser a ortodoxia, o judaísmo só ter Yeshua como Messias. Só que hoje em dia está ficando muito banalizado, já está ficando até mesmo parecido com a igreja evangélica. Hoje em dia você está dentro da sinagoga, se o rabino fala alguma coisa com você que você não gosta, você está lá há 4, 5 anos, você sai e abre uma sinagoga para você. Isso você não vê dentro do judaísmo de verdade, ortodoxo, nem na igreja católica. Você já viu um membro da igreja católica lá brigar com o padre e sair e abrir uma igreja? Não faz isso, não tem como. Na verdade é porque são classes diferentes, não tem igreja Mas não em tem judaísmo. nessa tradição. Eles não fazem. Você nunca viu isso acontecer nem no judaísmo, nem na igreja católica. Agora, dentro da igreja evangélica, isso é do jeito que eles querem. Normal. Ele se desentendeu com o pastor, ele sai, abre na outra esquina uma igrejinha para ele. Entendeu? Ou às vezes é porque se desentendeu, ou às vezes porque ele queria uma porção maior do dinheiro que está sendo arrecadado, porque ele prega, eu sou o pregador, eu que estou trazendo. E vem do cristianismo, às vezes você vem do cristianismo, você carrega uma... Isso aí. Como 90% dos judeus messiânicos são pessoas que receberam um despertar de dentro da igreja evangélica, porque viram que a verdade não é aquilo que é ensinado ali, só que essa casca... Não só do judeu messiânico. Eu não considero messiânico. Porém, eu também vim. Se eu for contar aqui a quantidade, eu não tenho dedo da mão nem do pé de onde eu passei. Mas assim, até os judeus que é convertido em Israel mesmo, eles precisaram chegar de alguma forma. E eles chegaram, querendo ou não, bem ou não, eu não posso falar mal do Yeshua, porque foi ele que levou, né? Todos os cantos do mundo. Foi a Torá camuflada, né? Porque o que o povo menos lê é a Torá. É a Torá. Vem uma Bíblia lá com vários livros, né? Com 60 livros. Eles só leem o final. E eles leem, acho que é mangá, leem de trás para frente. Mas até os convertidos, que são convertidos pela Rabanut e tudo, eles vêm a partir de Jesus, entendeu? A gente não sabe como seria se essa figura de Jesus, a gente não sabe se o tiro saiu pela culatra ou não, de Roma, né? Mas a gente precisou da figura de Jesus. Sim. É como eu falei, eles fizeram um trabalho muito bem feito. E fazem até hoje. Foi tão bem feito que é porque eu costumo falar, é até um pouco pesado isso, mas infelizmente é verdade. Depois, um dia, se vocês tiverem o despertar, decidirem ler mesmo a Bíblia do jeito que ela tem que ser lida, vocês também vão enxergar isso. Jesus Cristo, que a igreja evangélica e a igreja católica conhece, não existe. É um personagem. É um personagem criado por Roma pela igreja católica. Ele é totalmente diferente do Yeshua. É o Mitra. Exatamente. Ele é um Mitra camuflado de judeu. Porque de judeu mesmo ele não é. E Roma fez um trabalho muito bem feito na hora de escolher os livros que iam entrar na Bíblia, nas traduções, o que eles não só erraram tradução, como eles mudaram coisas porque eles quiseram mudar. Eu acho que eles não erraram. Eles mudaram coisas porque eles quiseram mudar. Tem uma história de um historiador, depois posso até pesquisar, mando para você falar pro pessoal aí, ou colocar nos comentários, depois eu coloco nos comentários, de um tradutor, eu esqueci o nome dele agora, que ele foi traduzido do grego koiné para o latim, e chega uma hora que ele não consegue, tem algumas partes lá que ele não estava conseguindo entender o que era, botar uma tradução para o latim. E aí ele até comenta, aí ele vai até o Papa e fala, não estou conseguindo traduzir, não estou conseguindo achar coisas aqui, palavras que liguem isso aqui. E eu fui procurar, tentar olhar no hebraico, no original, mas não sei, ficou pior, não sei, o hebraico. Então eu posso botar o que eu achar que lendo o resto da frase, para o que eu acho que é aqui. O Papa falou, pode. Tem muita e coisa, isso historiadores mesmo que contam, né?
E muita coisa eles mudaram por querer para poder forçar a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eles falam que é um só. É uma tem coisas que nem a matemática explica. Eles falam que é unidade composta. Unidade composta. A matemática não explica isso. E isso para os evangélicos, porque para os católicos são 4, né? Teve porque uma tem passagem, a mãe de Deus né? também, que é... Então é quadridade, como é que fala? Aí que passa o politeísmo, né? Eu acho que o único momento que tem escrito a Trindade é quando fala e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Mas isso aí eu não sei nem se está lá não, tá? Não sei se colocaram, isso aí eu tenho que dar uma pesquisada melhor, porque o Espírito Santo eu sei que não está. Não dessa forma. Porque é o Espírito de Deus. De santidade. É o Espírito de Deus. Na verdade, não é nem Espírito. Se você pegar no literal mesmo, na tradução literal da palavra rua é mover, é sopro, vento. Entendeu? É o mover de Deus, é o mover do Eterno. O Espírito Santo estava lá na face das águas quando a terra foi criada. Para você ver, no Velho Testamento, que eles chamam de Velho Testamento, a mesma palavra, Ruach HaKodesh, toda ela foi traduzida do jeito correto. O Espírito o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Toda vez que aparece Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, do Eterno, eles traduziram da forma correta. Aí quando veio para o Novo Testamento, eles já botaram Espírito Santo como se fosse uma pessoa. Tiraram o artigo Exatamente. Tiraram só não, Espírito né? Santo. Tiraram, removeram o Ra, que é o artigo, e deixaram só o Santo, para forçar a Trindade, entendeu? Certo. Só posso fazer referência? Referência de onde eu estudo, sobre o judaísmo messiânico. O que eu acredito que seria hoje, aqui no Brasil, o mais próximo do verdadeiro judaísmo messiânico. Por mais que você que chegue da igreja, até eu que estou começando agora, tenho só 3 anos de caminhada, que não é nada ainda. Assim, para o evangélico, para o cristão, se ele está há 1 ano, ele fala, nossa, eu estou 1 ano na igreja. É muita coisa, ou melhor, é muita coisa e ele já sabe de tudo. Agora, para o judaísmo, 1 ano é o quê? Não é nada. 1 ano você não começou, você não está nem sentando. Nem engatinhar. Você não está nem sentando ainda. Não começou nem engatinhar, se arrastar ainda. Igual eu falei, eu tô há 3 anos. E eu não consigo, para eu sentar com outros judeus para conversar, eu fico só calado ouvindo para aprender. Porque você aprende o tempo todo, é muita coisa que a gente tem para aprender. Só que, é igual você falou, lá como eles têm já uma planilha pronta, padrão, de que aquilo ali que eles inventaram é verdade e acabou, é muito fácil. Agora, quando você vai ler, que você vai buscar a verdade lá, é o que eu sempre falo. Mas deixa eu dar referência. Depois, mais para frente, eu entro nesse assunto de novo. Posso dar referência? Sim. Eu gosto muito de estudar com Moshe Keller. O canal dele é o Talmidim. Talmidim, você acha lá. Agora, sobre judaísmo messiânico, o que eu acredito que seja, eu gosto muito de Teshuvah Total também, muitos, são muito bons. Total, eu gosto também. Muito bons. Agora, sobre a pergunta é sobre o que é judaísmo messiânico. Aqui no Brasil, de tudo que eu vejo e conheço, não vi nada nem perto do que seria o judaísmo mesmo messiânico, do que é o Emuná Shelemá. Os serviços, né? A sinagoga Emuná Shelemá é o que é mais perto do judaísmo de verdade messiânico, porque eles cumprem o máximo que eles podem, eles fazem a Selihot, que eu acho que nenhuma outra sinagoga que se diz messiânica faz a Selihot, que são as orações, as rezas ali completas, né? Gravam para acompanhar online, mas... Pois é. Não faz. Ele faz questão de estar todo mundo lá dentro da sinagoga dele fazendo, faz os jejuns, faz todas as festas. Ele cobra mesmo a congregação dele de fazer, de estar todo mundo cumprindo, as orações diárias. Enfim, ele é bruto. Ele é bruto. Só que é o que eu falo. Às vezes o evangélico vai chegar lá, vai ver... não vai ter elevação suficiente para aceitar tudo que vai ouvir ali. Porque ali é o judaísmo. O judaísmo, ele tem muita coisa que assusta no começo, para quem não está acostumado. Tem muita coisa que a gente acha que é errado, que, igual eu te falei, a gente acha que rezar é errado. Imagina você ver tudo aquilo que... Nós somos muito engessados, né? Sim, total. Na verdade, o Brasil é muito engessado. Você vê várias coisas em Israel que para eles é normal. Sim. Mas aqui, nossa, é o demônio, é pecado.
E lá é tranquilo. Então eu sugeria você que está querendo, está sentindo essa vontade, você está olhando aí, você está indo para a igreja, todo dia está vendo, caramba, está faltando alguma coisa, não está certo, minha vida não está evoluindo, eu volto para casa, durmo, acordo, a minha vida está a mesma coisa, não tá te enchendo, você sabe que você está sentindo que não está completando, procura esses dois canais, começa a assistir os vídeos dele primeiro, Techuvá Total e o Talmidim. É só procurar no YouTube. Começa a assistir os vídeos. Ali você já vai descobrir muita coisa da verdade, muita coisa mesmo de Torá de verdade, da palavra. Eles têm o testemunho de Yeshua, eles vão te ensinar a Brit Hadashah, o Novo Testamento, nas escrituras originais do hebraico, não é nem do grego, do hebraico, embora o Moshe Keller ele seja professor, ele fala o idioma, ele domina o idioma, tanto o hebraico quanto o grego. Já o Techuvá Total... Techuvá Total, ele não é uma entidade religiosa, eles não seguem nenhuma religião, nem de identidade judaica. Nenhuma, eles só cumprem Torá, são estudiosos, cumprem Torá e servem ao Eterno. E para mim, assim, eles são... Eles têm Deus eles têm o Eterno como Deus único e cumprem a Torá. É isso, e levam a palavra verdadeira, porque eles são professores de hebraico também, são vários morés, vários professores, e eles dão aulas, as aulas eles são muito tops. Então, para você que está saindo agora da igreja, para não se assustar, porque o judaísmo é uma religião, e se você, depois disso, quiser virar judeu, bote na cabeça, você vai virar judeu. E se você quer ser judeu, você tem que aceitar o que é o judaísmo. Se você, não, eu quero ser judeu, então aí sim, depois que você falar, eu quero ser judeu, aprendi Torá, cumpri os mandamentos, mas aí vai chegar uma hora também que, de repente, o seu chamado é para você ser um judeu, não só um cumpridor de Torá. Então você vai achar que aquilo ali já não é o suficiente para você. Aí você começa a ir lá na Emuná Shelemá. Busca outras coisas, né? Tem várias pessoas boas, né? Que dá pra gente aprender. Muito. Na época que eu comecei, infelizmente, eu queria estar surfando já. Na época que eu comecei, não tinha esse acesso. Esse acesso à informação, não, né? Isso foi depois do Covid. Geralmente, pelo que eu já vi você conversando, falando, eram revistinhas que chegavam, acho que uma vez por mês, né? Sim, e isso da sinagoga que a gente era. A gente não tinha vários acessos. Por exemplo, no Covid, as igrejas pararam de ter o serviço, elas faziam online. Uhum. Foi o que o judaísmo passou a fazer também. E a gente teve mais acesso a informações. Você teve acesso àquele monte de sinagoga, você nem sabia que existia, sim, né? Hoje a gente tem milhares de acessos. Outra pergunta. Yeshua deve ser adorado? De jeito nenhum. Não? Não. Nem adorado, nem louvado, nem prestar culto. Isso não diminui ele, não tira o mérito dele, não diminui, não faz ele deixar de ser quem ele é. Ele é o Filho do Eterno, unigênito. Ele é o Machia. Ele é o Messias. É ele que vai vir aí, vai voltar e vai reinar por 1000 anos para botar o mundo no prumo, para depois passar o reinado para o Pai. Só que ele mesmo fala, quando ele está lá no monte sendo tentado por Satanás, Satanás fala, tá vendo isso tudo aí, ó? Eu te dou tudo isso, todos os reinos, te dou todos os reinos da terra. É só você se ajoelhar e me adorar. E Yeshua fala para ele, sai de reto, Satanás, se afasta de mim, Satanás. Só deve prestar está repreendido em nome de mim mesmo. Você só deve prestar culto e adoração ao Senhor teu Deus. Ele não fala nem meu Deus ou nosso Deus, ele fala para Satanás, que é uma aula também que ele dá para tirar esse místico de que Satanás é inimigo de Deus, que não é, ele é servo de Deus, serve melhor do que nós dois juntos. Ele só faz literalmente o que Deus manda e deixa. Então ele fala, você só deve prestar, você sabe, tipo assim, você sabe que a gente só deve prestar culto e adoração ao Senhor teu Deus. Então eu não vou fazer isso, porque se ele pudesse ser adorado, ele disse, não, você que deve se ajoelhar agora e me adorar. Nossa, bati no microfone que deve ter feito barulhão. Na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, fala várias vezes que ele foi adorado. Não, aí é erro de tradução. Por quê? Eu não lembro agora exatamente a palavra hebraica que está no texto original. No grego koiné, que é até melhor no grego também, porque o evangélico, eu gosto do grego, porque eles acham que a Brit Hadashah, que o Novo Testamento foi escrito em grego. O original foi em grego, não em hebraico. Aí eu te pergunto, Pedro, pescador, nascido e criado ali na Galileia,
Não sabia nem falar grego. Como é que ele escrevia? Ele não sabia falar hebraico direito, ia falar o grego. Como é que ele escrever em grego? É muita cachaça isso. Achar que aquele monte de pescadorzinho ali da Galileia ali sabia escrever em grego? Ah, pelo amor de Deus. Mas enfim, o grego koiné foi a primeira tradução. É ok, ela é praticamente fiel. Então, ao invés de ser adorado, estava o quê? Vem do grego, lá no grego tá proskrineu. Proskinosai. Proskrineu. É prostrar, reverenciar, saudar. É fazer saudação. Eles vinham em Yeshua, eles se curvavam. O que era normal para todo no Oriente, até hoje assim. Sim. Japão, China, Oriente Médio. Quando você vê uma autoridade, e Yeshua era uma autoridade. Sim, a gente vê hoje, por exemplo, um pastor de uma igreja, ele é uma autoridade. Ó, o pastor chegou, se levanta, porque o pastor chegou. Isso aí. Entendeu? Inclusive na Torá fala que você tem que fazer isso com um ancião, com uma pessoa mais experiente que você. Isso é mandamento. Você levante-se quando o ancião chegar, reverencie ele. Porque ele sabe, ele é vivido, ele viveu já. Então não foi adorado. Não existe adorar. Não foi a palavra estarravo. Eu deixo você... Você pode gastar aí, depois você pode botar nos comentários aí, pode gastar o tempo que for preciso, se você achar na Bíblia, em grego, pode ser até em grego, não precisa ser no hebraico não, dizendo que alguém adorou Yeshua, aí você chama aqui que eu faço um outro vídeo. Eu vou fazer uma introdução aqui. Quando Abraão, ele vai lá e se prostra diante daqueles 3 anjos, está a palavra proskinosai. Quando Nabucodonosor, ele se prostra diante de Daniel, quando Daniel revelou o sonho, foi proskinosai. E quando chegou lá ele usava o proskinosai. Quando foi lá para o Novo Testamento, eles traduziram a palavra, a mesma palavra de reverenciar, eles traduziram como adorou, que é a palavra latreia, que é prestar culto. Isso, exatamente. Entendeu? A única pessoa que você presta culto é a um Deus, uma divindade, né? Uma divindade. E não é a mesma palavra. Inclusive nessa palavra que eu citei. Nessa passagem que eu citei, quando você pega ela no grego, que Satanás manda ele adorar, aí Yeshua adorar, aí entra, não é proskrineu, já é essa outra, a latreia. Latreia é em grego, em hebraico é estarravo. Isso aí. Aí quer dizer, você vê que são eles usaram a mesma tradução para 2 palavras diferentes. E no caso lá do Velho Testamento, que você citou, é a mesma palavra, só que quando chega no Yeshua, no Novo Testamento, eles botam porque adorar. Eles não tinham como mudar a estrutura da palavra lá na Torá, porque já tinha muitos escritos da Torá, muitos rolos de Torá. Como que eles iam pegar os escritos para poder modificar tudo? Não tinha como. Mas quando chegou na Brit Hadashah, digamos que é no escrito da Nova Aliança, que não tinha sido escrito ainda, porque quando foi escrito a Bíblia foi em 325, quando foi juntado, quando foi reunido. Quando foi escrito mesmo, os discípulos nem eram vivos mais, entendeu? Então, ali, eles poderiam colocar da forma que eles queriam, e ali quem é que estava no poder? Entendeu? Jerusalém não estava no poder, Jerusalém era vassalo. Tanto que morreu bastante gente naquela guerra lá de 70, onde o templo foi destruído, em 35, se eu não me engano, também. E o final foi em 132, que os judeus foram expulsos, né? Adriano mudou o nome de Israel para qual local? Qual o nome do lugar? O quê? Que Adriano mudou o nome de Israel, o nome de Israel passou a se chamar como? O quê? Palestina? Palestina. Só de pirracinha. Só de pirraça chamou Palestina. É o por problema causa que a gente filisteus, tem né? até o dia de hoje. Seria o filisteus na língua romana, latim. Exatamente. Então esse é o contexto, porque além deles terem colocado coisas nas escrituras, que era uma escritura nova, digamos assim, eles mudaram palavras intencionalmente para poder confundir mesmo, para poder enfiar na cabeça do povo de que ele era Deus, que Jesus é Deus, tinha que ser prestado culto para ele, ser adorado. Então você não ora para Deus. Não ora para Deus. Não ora para Jesus, para Yeshua. Não, eu faço minha oração toda pro Eterno e no final da oração eu dou mérito a ele. Inclusive eu até questionei um colega meu esses dias, que ele é evangélico,
E ele fala, né, que pode sim louvar, adorar Jesus, porque ele acredita que Jesus é Deus. E eu falo assim, cara, o estranho, é porque para mim não faz sentido, por exemplo, é que eu já vi você orando. E você ora certinho, você ora pedindo só para Deus, toda a sua oração é voltada para o Pai, para Deus. Aí no final você dá o mérito a Jesus. Você fala assim, eu clamo a ti em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, como que é a mesma pessoa? Se você está orando para Deus e no final você fala com o seu Filho amado Jesus. E ele fala que é a mesma pessoa, então... Na ortodoxia também tem você orar, você pedir pelos méritos, né? Ah, sim, eu oro também. No começo da oração eu oro, boto o mérito de Abraão, de Isaac, de Jacó. Exatamente. No início das minhas orações eu identifico. Eu estou orando para ti, Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas eu falo tudo, eu não costumo colocar nome e quem coloca, assim, é de cada um. Entendeu? A ortodoxia sempre coloca, e já o messianismo coloca mérito, Yeshua. Né? Eu prefiro não colocar, minha opinião. É porque a ortodoxia colocam vários, aí vem os messianos, coloca vários também, que ele já não coloca só o Messias, bota... Paulo, João, bota João, Yohanan, aí daqui a pouco vira um omelete. Ah, essas coisas também não faço não. Eu boto Abraão, Isaac e Jacó no começo e Yeshua HaMashiach no final. São para mim os maiores mesmo. Moshe eu boto às vezes também. Agora, você falou que Yeshua é o Filho do Eterno. E você é o quê do Eterno? Olha, na minha concepção, eu sou um servo dele. Você não é filho dele? Sou filho, eu posso considerar filho. Eu falo nas minhas orações que eu sou filho dele. Você não se considera irmão de Yeshua? Olha, nunca parei para pensar isso. Quando porque era crente, eu pensava assim. Porque quando eles falam filho do Eterno, Yeshua é o filho de Deus, falam então sobre... Ele vai ser meu irmão, né? Não, quando falam... quando a gente tem a impressão, filho de Deus, é aquela questão de Deus ter, como é que fala lá em Maria? O Espírito Santo foi lá e entrou em Maria. Você acredita nisso, que ele é o filho de Deus por causa dessa questão? Ah, não. Então. É uma parada muito mais profunda, é uma coisa muito mais profunda, porque eu acredito que Yeshua, ele é a Torá viva. Ele é a palavra do Eterno que se fez carne. Isso está escrito em João. Isso fica bem claro lá. Ele é a palavra de Deus, ele é a Torá, o Pentateuco vivo. Ele é a palavra de Deus que fez carne. Então, ele estava desde o início, porque quando o Eterno criou tudo com o quê? Com a palavra. Sim. Então, se ele é a palavra de Deus que se fez carne, ele estava com o Eterno desde o princípio, de tudo. Eu acho que ele foi a primeira coisa a ser criada. O Mashiach, para mim, eu acho que foi a primeira coisa a ser criada, até porque foi a palavra do Eterno. E lá fala que o Eterno criou tudo com a palavra. Sobre se foi dessa forma ou não, eu acho uma discussão até que não vale, eu não gosto nem de entrar, eu tenho a minha opinião sobre isso. Você pode falar pra gente? Eu acho que não foi virginal. Mas para quem acha, para mim não importa. Porque o Deus que eu sirvo, o Eterno que eu sirvo, ele é totalmente capaz de ir lá, pegar o sêmen dentro do saquinho de José e colocar lá dentro do útero da Maria, de Miriam, que não é Maria, gente, é Miriam. Inclusive que eles botam, a irmã de Moisés, eles botam Miriam, e a mãe de Jesus, eles botam Maria, que é o mesmo nome. Mas por que não traduziram a irmã de Moisés? As duas são Miriam. Eu sei que são, mas lá quando você vai ler, não é Maria. Entendi. Quando você vai ler no Velho Testamento sobre Moshe, eles botam Miriam. Aí traduziram o nome da Maria para quê? Só para separar, para mostrar diferente, porque é a mãe de Yeshua. Outro, né? Uma é Elisheva, a outra é Isabel, né? Exatamente. Cara, a tradução é complicada. Tem o caso do Tiago também. Não existe Tiago. Tiago nem é nome judaico, hebreu. Nem nunca existiu. Aquilo foi o King James, né, o rei James lá, que falou, quando ele foi traduzir para o inglês, ele falou que o nome dele lá, mandou botar o nome dele no nome do irmão de Yeshua. Financiou, né? Ele que pagou o tradutor lá para poder fazer. O nome do personagem, na verdade, lá é Yaakov. Entendi. Mas eu não acredito, eu acredito que não ter sido virginal. Mas eu não entro nessa discussão porque, igual eu falei para você, eu acredito que o Deus que eu sirvo, ele é poderoso o suficiente para fazer isso. Mas você não Agora, acharia... não que seja do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo não existe, ele não é um ser. Ele é um mover do Eterno, é uma porção do próprio Eterno, porque o Eterno é Espírito, o Eterno não é carne. O Eterno é Espírito, ele pega uma porção dele e deixa aqui na Terra para se manifestar do jeito que ele quer.
Tá, Do mas jeito que o Eterno eu quer. quero complicar mais um pouquinho sua vida. Ele fazendo isso, o Eterno fazendo isso, não seria a mesma coisa de que Semíramis, quando Zeus morreu tal, e Sim, falou que Zeus bem veio parecido. à noite, coabitou com ela e ela teve um filho, e o filho foi de Zeus que já tinha morrido. Esse foi o principal motivo, esse é o único motivo que me faz crer que não foi virginal. Que José, até porque quem não conhece também tem muito, que igual eu te falei, não tem como. Porque tem grego, Nimrod, Semíramis, Sim, Zeus, sim. É o que eu falo sempre, já conversei isso com alguns amigos Oriz, meus. é tudo a mesma forma. Foi a mesma forma, Sim, sim. entendeu? Esse foi o motivo, um dos motivos que me fez acreditar que não foi virginal. Porque ele ia copiar e colar, Ctrl-C, Ctrl-Z, de coisas pagãs. Sem contar que ele sempre fala do respeito que o homem tem que ter pela mulher, por uma mulher casada. E a gente vê nas escrituras, quando fala se ele fizesse Maria, isso, ele não, teria adulterado, ela não gente. era virgem. Ele era uma jovem. Quando as escrituras quer falar que a mulher é virgem, ela fala que a mulher é virgem. Ela fala, Tem a ela é palavra uma hebraica jovem pra virgem. betulá, ela é uma jovem virgem que não conheceu o homem. E No caso da Maria, só fala que ela é jovem. era uma jovem. E as pessoas se casavam jovem, e se casam jovem até hoje, E é cada o que eu vez mais falo, jovem. é porque quando você não conhece, não tem como você interpretar a Bíblia sem você saber o clima, a geografia, os costumes, o folclore, o idioma, a religião daquele lugar. Sim. Se eu pegar aqui agora um livro de 1000 páginas, Tupi-Guarani, por um acaso eu sei falar Tupi-Guarani, para eu traduzir aquele livro. Eu não vou conseguir traduzir, porque eu não sei nada do povo. É Eu vou igual traduzir você levar literal o do que tá futebol. ali. Vai ter palavras ali que eu não vou saber o que é. Igual o futebol. Se você for falar de futebol lá no Irã, Exatamente. ninguém vai falar Neymar. Exatamente. Neymar. Israel até o Principalmente povo gírias. sabe. Tem gírias do nosso futebol que lá não existe. Eles podem até jogar bola lá, mas tem gírias de quem joga bola aqui que eles não sabem o que é lá. Então, o que acontece nesse caso? Eu falei, igual eu te falei, o principal motivo foi esse, foi que ele estaria copiando outras religiões pagãs, se o Eterno tivesse feito isso, mas o povo não consegue entender o que eles estranham, igual você falou, realmente no original não está dizendo virgem, está dizendo uma jovem, só que eles desconhecem que, por exemplo, dentro no povo hebreu, a menina virou mulher, né? Ela teve seu primeiro período de nidar. O pai dela vai com o pai de um rapaz e fala assim, ó, minha filha vai casar com seu filho, acabou, já são marido e mulher. Já são noivos, dali pra lá já são marido e mulher, porque não tem noivada, já são marido e mulher, dali eles só vão preparar a cerimônia e pronto. Então, quando fala ali que ela era uma jovem, que no máximo eles já são ano. É isso aí, ali eles já são marido e mulher. Eles já são marido e mulher. Se eles não se casarem, é divórcio. É divórcio. Mesmo se não tiver cerimônia, vai ter que ter divórcio, que na hora que decretou ali, que o pai falou, meu filho é da sua filha e sua filha é do meu filho, e os dois aceitaram, perante o Eterno eles já são marido e mulher, ponto. Acabou. Então o Yosef já era casado com Miriam ali. Ali já era um marido e mulher. Por isso que fala que ela é uma jovem. Se Deus fala que ela é uma jovem e não fala que ela é uma virgem, é porque ela já não era mais virgem. Ponto. Se for nesse caso também, a gente vai lá na questão de... É que na verdade ele também eu falei besteira agora, desculpa gente, porque quem descreve ali não é Deus falando, é alguém narrando uma situação. Então não pode ser, não posso falar que é Deus que fala. E o pessoal fala que toda palavra como é que eles falam? Toda palavra é... esqueci lá um termo que eles falam que... Se a gente for pela essa língua de pensamento, que foi o Espírito Santo, Manoá, o pai de Sansão, vai nessa mesma linha de pensamento, porque a mãe também, o Espírito de Deus falou que ela ia engravidar, entendeu? Que ela ia engravidar. Pode ser que ela não tinha vontade de engravidar e engravidou, entendeu? Mas o Espírito de Deus falou que ela ia engravidar, falou com Manoá, entendeu? Aí ele falou bem assim, falou com ela foi e falou com o marido. Aí o marido falou bem assim, não, ele tem que aparecer pra mim também, pra poder eu saber isso é verdade. Então eu vou falar que foi o quê? Foi outro? Foi o Espírito de Deus também que aconteceu? Entendeu? Então por que pode, com Manoá, pode ter sido o marido dela que engravidou ela e não pode ter sido José que engravidou? Nossa, o sexo é tão pecado assim no judaísmo, entendeu? Porque as pessoas, elas demonizam o sexo. Falam que o primeiro pecado foi a relação sexual, que não tem nada a ver. Isso, entendeu? E fala também, quando o que fala lá é que José não
não se deitou mais com Maria enquanto ela estava grávida, porque o anjo foi lá, apareceu e falou assim, ó, calma, isso aí é um... Não, E é o que eu falo, infelizmente, gente, não tem como principalmente a qualquer. Brit Hadachá, eu não consigo, desculpa, eu não consigo, se eu não conseguir pegar, é porque eu não achei ainda um estudo sobre essa parte, que é tirada do original ou do grego koiné, por alguém que conhece, ou seja, um rabino, não pastor, rabino, que sabe tudo sobre judeus, tudo sobre o povo hebreu, tudo sobre a história desse povo, tradições, até gírias que eram faladas naquela época, e ele falava assim, ó, no grego koiné, não, realmente, gente, ó, não vai rolar, não tem como acreditar, porque Mas tem não tem muita coisa como. que foi As coisas colocado. ali foram alteradas, isso aí, quando você começa a estudar de verdade, depois de estudar o Velho Testamento, você começa a ler o Novo Testamento, porque não pode ser diferente. O Velho Testamento não tem como ser contraditório com o Novo, não tem, senão Senão ele não pode abolir o Novo Não Testamento. pode, não tem como. Ali, senão não é a palavra de Deus. Já começa por aí. Porque não é o mesmo Deus, quem está no Novo Testamento não serve ao Deus de quem está no Novo. Mas o Novo Porque Testamento... tudo que está no Velho Testamento, quando Deus termina a Torá, ele fala assim, isso aqui é um estatuto perpétuo. Perpétuo não é até Yeshua nascer, morrer ou ressuscitar. É para o resto da eternidade. Mas o Novo Testamento é a palavra de Deus? Não. Nem o Velho Testamento todo é. Contém a palavra de Deus. Entendi. Mas não é não. A palavra de Deus mesmo é só no Pentateuco, é só na Torá, que ali é Deus falando. Na sua grande maioria. Mas nos profetas? Profetas, a grande maioria sim. Mas ele também tem um pouco de história. Narrando histórias, né? Mas a grande maioria tem muita palavra de Deus ali, que é quando eles falam, né? Assim diz o Senhor, ali é Deus falando. Sim. Perguntei, né, se Yeshua é Deus, né? Essa foi a pergunta? Não. Então tá. Yeshua é Deus? Com certeza não. Depois de tudo que a gente já falou, a gente já respondeu, né? Com certeza não. Certeza absoluta. E mesmo só com 3 anos de estudo, você pode vir do que você quiser, que você não vai me convencer e eu provo para você de que o que você está falando é mentira. Eu provo para você. Nas Pode ser escrituras. pastor de 50 anos, porque o que sair da boca dele para falar isso aqui, ó, não é Bíblia. E eu provo para ele na Bíblia de que ele está falando é besteira. Na Bíblia você prova. Na Bíblia. Então, inclusive usando a palavra que eles mais gostam de usar para poder falar que Jesus é Deus. Então, no caso, o judaísmo messiânico não é uma idolatria? Não adora dois deuses? Porque a partir de adorar, se você adora mais que um Deus, já é idolatria. Sim, sim. Então, o judaísmo messiânico não configura idolatria? Olha, até os que eu conheço, não. Eu não vi nenhum que faça ainda não. Embora, igual eu te falei, tá ficando um negócio Mas tem um judaísmo muito banal. aí, que, tem se eu muito não me judaísmo engano, saindo, né? Um sai do outro. Tem um muita judaísmo igreja, que eu conheço. tem muita igreja Não, é que tá fingindo ser sinagoga. É uma igreja que o pessoal tá botando talit, botando kippah e tá falando que é judaísmo. E não é. Infelizmente está acontecendo muito. Tem uma que é bem conhecida, o rabino, ele é muito conhecido, muito inteligente. Eu não sei nem como que ele consegue se enganar tanto. Ele é muito inteligente. Ele conhece Talmud, mas ele crê que Yeshua é Deus. Que é aquela sinagoga, os nazarenos, alguma coisa assim. Ah, sim, conheço ele realmente. Os estudos deles são ótimos e é verdade. Não tinha me atentado a isso. Aquilo ali se configura idolatria. Ele acredita, total. Total, porque Deus deixa bem claro que ele é um só. É o que eu falei da reza. Shema Israel. Isso é mandamento. Você tem que fazer isso todo dia de manhã, todo dia à noite. E Yeshua fala que só existe um Deus. Só tem um Deus, cara. Como assim? E Jesus não é Deus, ele deixa bem claro. Eu vou até o Pai porque ele é maior do que eu. Jesus é mentiroso, então? Porque se você me mostrar na Bíblia Yeshua falando, eu sou Deus, eu paro, eu viro ateu. Porque não tem, você pode procurar, você vai ter 500 anos procurando aí. Yeshua não fala, pelo contrário, ele fala o tempo todo, e os seus discípulos também, de que ele é o Filho. Só existe apenas um Deus, que é o Pai, e um mediador, que é Yeshua HaMashiach. Está lá. A passagem que eles mais gostam de usar para dizer que Jesus é Deus, João 1, que é no princípio, ele era o Verbo.
já começa errado, ali não é verbo. No original, tanto no original do hebraico, quanto no grego koiné, é palavra. É palavra que está ali. E se você continua lendo o texto todo, você vai ver que está lá tudo no feminino, tudo é a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Só no primeiro que ele bota verbo para dar a entender que está falando de Yeshua, botando ele como um homem. E está dizendo lá nesse mesmo capítulo, você continua lendo ele todo, vai falar que a palavra se fez carne. Eles falam que Deus se fez carne, Deus encarnou em Jesus, sendo que o próprio João está falando que a palavra se fez carne. A palavra, Yeshua é a palavra, é a personificação da palavra, da Torá, do Eterno. E João deixa isso muito claro ali. Em Apocalipse, lá no final de tudo, tudo já tinha acontecido, é o final de tudo, está dizendo lá que para você alcançar a sua salvação, como vocês gostam de dizer, ou herdar os céus, como vocês gostam de dizer, você tem que cumprir todos os mandamentos de Deus e aceitar Yeshua como seu Messias. Mas não teria que ser só os 10? Nossa, se fosse só os 10 seria fácil demais. Já não é tão fácil, mas não são só 10, são 613 mandamentos. Então todos eles ali, por isso que eu falo... mas 10 mandamentos é fácil. É fácil. Fácil. Mas eles nem os 10 eles cumprem, porque eles não guardam o sábado. Para eles é difícil guardar até os 10. Eles não guardam, né? Então, esse aqui eu já pulo para um outro. Yeshua anulou, adiou ou aboliu a Torá? Nunca. O ser humano, eu falo mais, tá? Isso aqui, né, não é julgando, não é nada, é só repetindo o que está na Torá. O ser humano que abre a boca para falar uma heresia dessa, não sabe o tamanho do problema que ele está entrando. Mais uma vez,